daqui a pouquinho que ela vai nos mandar uma mensagem que é para a gente começar. Mas então você está voltando agora em agosto. Essa é a minha intenção, Margarida, essa é a minha intenção. Nós agora estamos ao vivo, beleza. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, já quase boa tarde, né, para nós aqui. Estamos tendo o prazer enorme de receber hoje na nossa live a nossa ministra, Tereza Campelo, uma das maiores autoridades mundiais hoje no combate à fome, no combate à miséria, uma mulher da qual nós todas, mulheres brasileiras, nos orgulhamos. E eu queria dizer a importância dessas lives que a gente está fazendo. Elas respondem a esse momento em que a gente não pode se encontrar fisicamente, mas não por conta disso nós deveríamos deixar de fazer política, de nos encontrar, ainda mais num momento tão complicado como esse que nós estamos atravessando. Tereza, dá um alô para nós aí da Inglaterra, onde você se encontra. Explica para nós onde é que você está aí. Ah, querida deputada Margarida, uma alegria enorme estar falando contigo. E é tão bom, né, a gente, nessa situação de isolamento, poder contar com a tecnologia, poder ver as faces amigas, poder se encontrar, mesmo que virtualmente, né? Não tem aquele calor do abraço, né? Mas sente aquele calorzinho no coração de poder ver os rostos amigos. Eu estou aqui na Inglaterra. Nesse ponto, a tecnologia nos ajuda bastante. Muito, né? muito, nossa. E eu aqui na Inglaterra, eu já estava ambientada, porque eu estou aqui há quase 2 anos já. Eu vim para cá a convite da Universidade de Nottingham. Estou fazendo uma pesquisa, eu lidero uma pesquisa aqui na área de segurança alimentar e pobreza, estudando vazios, a gente chama de desertos alimentares, que são áreas principalmente grandes cidades, onde a população pobre não tem acesso a alimentos saudáveis. Sim. Né? Estou louca para voltar, já estou me organizando para voltar final de julho, depende aí do vírus me liberar a viagem. Esse vírus dificultou demais a nossa vida, né? A vida Porque, em todo veja só, nós aqui no Brasil, além dessa crise tremenda que é a pandemia, para usar a expressão do nosso querido Fernando Haddad, nós, além de termos que enfrentar o vírus, ainda temos que enfrentar o presidente da República, né? O verme. O verme. Porque ele não ajuda em nada, né, Tereza? Num momento tão difícil da nossa vida, ele cria falsos problemas, semeia uma confusão danada, porque as pessoas estão passando muito aperto, muita necessidade. Nosso mandato está em contato com muita gente e as pessoas estão nos revelando o quanto que elas estão angustiadas com a perda de renda, com a perda da atividade econômica. E esse homem maluco ainda chega, então, para todo mundo e fala: vamos para a rua, porque as vidas dos velhos podemos perdê-las, mas nós não podemos atrasar a economia. Nós, na Câmara, respondemos a isso, até por iniciativa do nosso partido até queria mais. Nosso partido queria criar uma renda mínima emergencial de um salário mínimo, porque, afinal de contas, o salário mínimo é o mínimo, né? Mas acabou que nós derrotamos a proposta do governo, que era uma proposta indecente, de oferecer R$ 200 para cada pessoa, e como nós construímos, é possível até que uma família receba R$ 1.200, se houver 2 pessoas nas condições que o projeto descreve. Eu queria, Tereza, como uma autoridade nesse campo, que você nos dissesse como é que você vê esse programa e como é que você acha que a gente deve levá-lo adiante? Margarida, olha só, eu acho que o Partido Trabalhador, junto com as oposições... Alô? Alô, tá me ouvindo? Ué. Eu tô aqui, sabia? Tá me ouvindo? Voltamos. Tá me ouvindo?
Olha só, eu acho que vocês, nossos parlamentares, e os partidos de oposição em geral, que a gente tem que tentar trabalhar muito junto com uma frente, né? Não adianta estar sozinho nesse momento, tem cumprido um papel fundamental, apesar de pouca gente saber que todo esse esforço, né, que acabou gerando uma aprovação de uma renda básica emergencial para a população, foi resultado de uma iniciativa nossa. Eu tive até a oportunidade de ajudar a redigir lá no comecinho das discussões. Então, nós estamos fazendo, acho que, um trabalho... Isso. Depois, eu acho que a gente podia falar, Margarida, falar um pouco sobre a renda básica emergencial, que eu acho que muita gente ainda não recebeu, está desesperado, mas falar também, porque nós temos também proposta para quem é empregado e está em vias de ser demitido, está preocupado com o seu emprego, e também proposta para os empresários. Então, acho que a gente podia falar dessas três coisas, porque nós não apresentamos propostas somente, né, para a população pobre, para a população com trabalhador informal, né, o microempreendedor individual. Nós apresentamos também para quem trabalha e apresentamos também para as empresas. Então, acho que com isso o Partido dos Trabalhadores cobriu assim, a grande maioria da população do ponto de vista econômico. Né? Exatamente. E isso é exatamente importante, porque destrói esse mito de que nós não estamos preocupados com a economia, como se fosse possível dissociar saúde e economia, ganho, renda, emprego. Nós, na verdade, o Partido dos Trabalhadores, eu queria que você falasse sobre isso, porque você é uma das autoras desse trabalho e que tem sido levado adiante com a presidenta Gleisi, com o nosso NAP, com os parlamentares do partido, essas três grandes propostas. A proposta para os informais, para aquelas pessoas que estão sem nenhum tipo de cobertura da Seguridade Social, para as pessoas que são empresários, que nós também queremos salvar as empresas. E queremos salvar os empregos. Então, nós temos proposta em todas essas áreas e eu gostaria muito que você pudesse explicá-las para todo mundo que está nos ouvindo. Margarida, eu acho que o fundamental, isso que você falou, não tem... nós temos uma opinião oposta à do governo. O governo está colocando ou a economia ou a saúde. E nós estamos dizendo os dois. E só tem um jeito de atender os dois. Né? Não tem essa solução. Vai para a economia e a saúde que se lasque. Porque, na verdade, se a gente abrir a quarentena agora, as mortes virão, a doença virá, a calamidade pública virá e a economia vai para o brejo de qualquer jeito. Então, quando a gente diz vamos enfrentar os dois, né, vamos suportar a saúde, dar condições para que a saúde possa atravessar essa fase aguda e, ao mesmo tempo, vamos manter as famílias em casa e, para que isso aconteça, tem que ter renda. Então, nós apresentamos três grandes propostas. Né? A primeira delas, que é a que já foi aprovada, não exatamente o que a gente queria, mas muito parecido com o que a gente apresentou no núcleo de economistas do PT e foi depois trabalhado pela frente de oposição, né? O governo, você bem lembrou, o governo queria dar R$200 somente para quem era do cadastro único e não era Bolsa Família. Ou seja, pela proposta, quem era Bolsa Família não recebia nada, continuava recebendo Bolsa, né? Dava R$200 para quem era do cadastro único e não dava nada mais para ninguém. Nós dissemos o quê? Isso é insuficiente. Nós temos que chegar com esta renda emergencial para as famílias do Bolsa Família que trabalham e que o Bolsa Família era um pequeno complemento. Né? Então, a família recebia, já trabalhava e tinha um salário e recebia um complemento. Esse salário desapareceu, porque essas famílias, na sua grande maioria, são diaristas, trabalhador informal, faz bico, trabalha na construção civil sem carteira assinada, o autônomo, o empreendedor, e essas pessoas perderam renda. Então, não adiantava só receber o Bolsa Família. O que a gente disse? Tem que dar um salário inteiro para todo esse público. Quem é o público que a gente defendeu e que foi aprovado? Quem é do Bolsa Família? Isso. Quem é do cadastro único e não é do Bolsa Família? Aquele trabalhador que a gente chama de autônomo, ou de informal, ou por conta própria, tem vários nomes.
todos esses que não têm carteira assinada e que trabalham também têm direito à renda básica, e o microempreendedor individual. Então, estes, pelo projeto que foi aprovado, que a gente apoiou, derrotando o governo, estes vão receber R$ 600 por trabalhador. Se a família tiver 2 trabalhadores, ou o pai e a mãe, ou a mãe e o filho, já idade adulta, que trabalhavam, né, que tem mais de 18 anos, tem direito a receber. Agora, se for a mãe sozinha, ou o pai sozinho, for arrimo de família, né, e cuidar das crianças, teve uma emenda do PT também que garantiu que ele recebe ela recebe R$ 1.500, mesmo sendo um trabalhador só. Por quê? Para suportar essas famílias, para dar sustentação para essas famílias, na grande maioria chefiada por mulheres, que a gente conhece o perfil da população pobre no Brasil, que é exatamente esse, né? Mulheres com crianças. Então, isso foi aprovado, o governo demorou muito para implementar, ele já tinha que estar pensando isso, Margarida, lá desde março. Nunca pensaram. Por quê? Para te falar bem a verdade, até um tempo atrás, eu achava que era incompetência. Agora eu cheguei à conclusão que não é. É maldade. E eles são contra a quarentena. Então, se eles implementam esse projeto, as pessoas vão ficar em casa. Eles não querem que as pessoas fiquem em casa, eles são contra a quarentena, eles estão atuando contra a quarentena. É por isso que não sai. Aí pressão de todos os setores, a população revoltada começou a sair para uma parcela. Agora, a grande maioria da população, que não é do Bolsa Família, ainda não recebeu. E não recebeu, e a gente sabe que podia ter recebido. Eles tinham que ter tomado providências a tempo, eles já sabiam que isso ia acontecer desde o começo de março, não tomaram as providências, não se prepararam, depois fizeram uma preparação para uma parte da população, dizendo, entre no aplicativo. Eu também já tinha dito isso lá desde março. Gente, faz um aplicativo, porque ninguém pode ir no CRAS, na Caixa Econômica, como as pessoas estão indo. Né? Estão indo. Cria uma situação que quem pode faz pelo celular, quem pode faz pelo computador, mas quem não pode tenha também alternativas do que fazer, tem que orientar essa população. Não orientaram. O que está acontecendo? Um caos, a população desesperada, apinhando as portas das agências da Caixa, sem orientação nenhuma. Então, assim, é o pior cenário, que a população continua desesperada, não recebe o dinheiro. Esse povo não tem poupança, né, Margarida? Você sabe, não tem nada. Vivem da mão para a boca, Tereza. Nós estamos no nosso mandato quase com call center para ajudar as pessoas a obterem o auxílio, porque elas não têm acesso ao aplicativo, tem gente que não tem um dispositivo. Baixar o aplicativo aonde? População de rua, por exemplo. Como é que pode? Então, tem uma quantidade enorme de pessoas que seriam potencialmente usuários e que estão brecados, não estão conseguindo sequer atualizar os seus dados no cadastro. E nem sabem o que fazer, porque são mal orientados. Não orientados, exatamente. Então, isso é um desastre. Um desastre. Então, nós conseguimos aprovar o projeto. Se dependesse do governo, até hoje não tinha acontecido nada. Né? Então, o pouco que aconteceu é exatamente sob pressão. Por isso que a gente precisa continuar pressionando. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho espetacular. Nós, na verdade, estamos fazendo um trabalho de utilidade pública. Né? Exatamente. Quem tem direito, quem devia estar fazendo isso? O governo. Claro. E o governo passa o tempo todo só dando informação parcial. Por quê? Porque eles não querem que esse benefício chegue na população. Se chegar e se der tudo certo, as pessoas vão ficar em casa, né? Que é o que eles não querem. Então, esse é o primeiro pacote e já está aprovado, não tem nenhum motivo para as pessoas não estarem recebendo. As pessoas já tinham que estar recebendo e se preparando para receber a segunda parcela, já no começo, agora de maio. Então, quer dizer, e depois verifica. Eu tenho falado muito, deputada, eu acho que é importante a gente poder aproveitar isso. Quando é classe média alta, pode fazer autodeclaração. Imposto de renda, por exemplo, a gente faz autodeclaração. Claro. Paga ou recebe e depois vai verificar se teve fraude ou não teve. Com pobre, não. Por que não faz a mesma coisa com pobre? Recebeu,
paga, é isso. e verifica depois, gente. As pessoas Claro. estão com fome, vai esperar para verificar. Tem mais de 1 milhão de pessoas esperando para receber o benefício da aposentadoria. Estão lá na fila, ninguém... Antes saía com prazo de 30 dias no nosso governo. Por que não sai mais? O que aconteceu? Quer dizer, não é um problema tecnológico. Qual é o problema? Má vontade política, crueldade, tentar inviabilizar. Então, esse é o nosso primeiro blocão. Não sei se... Depois nós podemos falar do outro. Não, eu acho que nós devíamos falar do outro, porque eu acho que essa informação que você está passando é muito útil para todos nós, inclusive para a gente poder conversar com as pessoas. Nós todos estamos precisando de discurso, precisamos de argumentos para levar para as pessoas que estão desesperadas, que estão desalentadas. Então, nós precisamos explicar, por exemplo, qual é o papel que nós do PT estamos desempenhando aí. Infelizmente, nós não somos governo. Se fôssemos, o dinheiro já estava pingando na mão das bolsas pessoas. dos outros. Exato. A outra questão que é absurda, então o governo tinha apresentado aquele projeto de fome dos R$200, que pegava somente 13 milhões de famílias. Nós estamos com esse projeto, nós vamos pegar mais de 100 milhões de pessoas, certo? Então o projeto assim, não tem nem comparação com aquela proposta de fome que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinham apresentado. Então, isso era para quem? Para os informais, para o cadastro único, para o Bolsa Família, para microempreendedor individual. Mas também se encontra numa situação dramática e com uma insegurança enorme aquele trabalhador com carteira assinada. Por quê? Porque uma parte grande do comércio fechou, né? Só é para funcionar somente o quê? Serviços essenciais de alimentação, então, o supermercado, o mercadinho, a quitanda, né? Cada lugar tem um nome no Brasil, né? E farmácias, serviços, né, na área de saúde. As demais áreas, cabeleireiro, lavanderia, todo comércio de roupas, calçado, serviços gerais. Restaurante de comida, aquilo. Restaurante. A maior parte dos serviços fechou. E aí, esse trabalhador está, na verdade, também se sentindo completamente desprotegido. O governo, na linha das maldades, Margarida, você sabe muito bem que você está lá dentro, viu isso acontecendo, o governo primeiro, há quase um mês atrás, apresentou uma proposta que ele suspendia o contrato, permitia que as empresas suspendessem o contrato e deixasse o trabalhador sem salário por 3 meses. Que é inacreditável, gente. Inacreditável que eles tenham feito isso. Chega a você achar que é mentira. Eles, aliás, disseram que tinha sido por engano, né? Foi mal interpretado. Alguém escreveu errado. Gente, pelo amor de Deus. Então, a reação foi tão grande que eles tiveram que retirar esse projeto e apresentar um outro, que também é um absurdo. O que eles propõem? Eles propõem reduzir a jornada de trabalho com redução de salário. Gente, não é para reduzir jornada, é para as pessoas ficarem em casa, é até criminoso falar em reduzir jornada. Não, ao invés de você trabalhar no restaurante 8 horas, você vai trabalhar 6 horas. Bom, você vai sair de casa, vai pegar metrô, vai pegar ônibus, vai se contaminar, vai contaminar sua família, vai contaminar teu colega de trabalho. Gente, é para ficar em casa. Qual parte de que é para ficar em casa eles não entenderam? Não. Aí a proposta é redução de jornada ou suspensão do salário. Então, a redução da jornada é criminosa, não deve acontecer, e o empresário pode suspender o contrato, e aí o trabalhador cai no seguro-desemprego, que é o que a maioria das empresas vai acabar fazendo. É exatamente o que estão fazendo. Que é o que estão fazendo. É muito ruim isso pelo seguinte: primeiro, uma parte grande dos trabalhadores vai ter uma perda salarial enorme. Claro. Então, todo mundo que ganha mais do que R$ 1.800 vai ter redução de salário. Se ganha 3 mil, vai ficar com 1.800, se ganha 4 mil, vai ficar com 1.800. Então, reduz para todo mundo. Segundo, a maior parte das empresas... Segundo, eles estão propondo que isso seja uma discussão indivíduo a indivíduo. Isso também é criminoso, porque o empresário pode virar e falar, não,
eu vou manter esses 10 empregados aqui, ou esses 3 empregados que são mais estratégicos, e o resto eu demito e contrato depois, se me interessar, se, né, dependendo de como tiver a economia e tudo mais. Claro. Durante esse período, as pessoas vão estar completamente a descoberto. Então, reduz o salário do trabalhador, permite mandar embora um tanto e preservar só aqueles que ele considera mais estratégicos, ou manda embora todo mundo, né? E, então, joga, na verdade, para o empresário tomar essa decisão, né, de quem ele manda embora, de quem ele não manda, que é o que está acontecendo no mundo. A gente está ouvindo... Está acontecendo isso. Aqui na nossa região embora. Tem empresa que está dispensando 200 pessoas de uma vez. 600, exatamente. Então, é um absurdo. Aí, o que a gente propôs? Deixa eu até pegar aqui para não falar nada. O que a gente propôs? O projeto, eu acho que é um projeto que foi construído pelo Núcleo de Economistas, né, nosso, né, o NAP, Núcleo de Apoio a Políticas Públicas dos Economistas do PT, mas conversado com as bancadas e está sendo conversado também com as oposições e oferecido para os nossos parlamentares, né, e para que seja aceito, como contraposição a essa proposta do governo, que é uma proposta não só que acata o salário, tem gente que vai ter uma perda salarial de 70%, de 60%, de 40%, né? Como não preserva emprego. Nós apresentamos uma proposta que chama Ninguém Demite Ninguém. O nome é justamente para marcar essa ideia. Nós queremos garantir empregos e garantir que a empresa fique viva. Então, nós apresentamos uma proposta que pega os dois, o trabalhador e o empresário, né? Então, a proposta, parecida com o que foi feito aqui na Inglaterra, parecida com o que foi feito em vários lugares do mundo, quer dizer, não tem nenhuma ideia... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que não é uma jabuticaba. Nós não estamos inventando a roda. Isso está sendo feito em todos os lugares, na Inglaterra, aí, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Em todo qualquer lugar. Não tem saída. Ou o governo vai ajudar as empresas pagando parte do salário, ou as empresas não vão conseguir resistir. E aí é o pior cenário, porque a gente vai continuar tendo a crise sanitária e as empresas vão morrer, e quando terminar essa tragédia, né, que é a pandemia, nós vamos ter a economia destruída. Então, nós queremos o quê? Ter forças para lutar contra a pandemia, mas quando isso terminar, as empresas continuem funcionando e a gente possa ter forças para reerguer o país com as empresas vivas. Então, o que nós estamos propondo? Que o governo pague uma parte dos salários, mas não pague igual para todo mundo. Por quê? É diferente uma micro e pequena empresa, né, de uma empresa grande. Né? É diferente de uma empresa que depende do faturamento desse mês para pagar salário, né, uma pequena lavanderia, um restaurante, um pequeno comércio, um médio, uma média empresa, ou uma grande empresa. Então, nós estamos propondo o quê? Quando for micro e pequena empresa, e o salário do trabalhador for até 3 salários mínimos, o governo tem que pagar 100% do salário. Isso muito vai bem. 80% dos trabalhadores. Resolve com 80%. 80% vai receber o salário integral. Mas nós estamos propondo que a proposta beneficia todos os trabalhadores. É lógico que não é justo o governo pagar um salário de quem ganha 20 mil reais integralmente, mas ele vai pagar até os 3 salários mínimos. Né? Então, nós estamos propondo que o governo federal dê suporte pagando salários de forma diferenciada para micro e pequena e dependendo do tamanho do salário. Então, para micro e pequena, se for até 3 salários mínimos, 100% do salário. Se for acima de 3 salários mínimos, o governo pagar até 75% do salário. Os outros, o restante, a microempresa vai ter direito a acesso a uma linha de crédito que também está no nosso projeto de lei. Isso. É uma proposta com uma linha de crédito muito vantajosa, com 1 ano de carência, depois que terminar a pandemia, 1 ano de carência, mas no mínimo 60 meses para pagar, voltada para quê? Capital de giro e para pagar salário, exatamente para a empresa poder atravessar esse período sem
entrar em desespero. Uma empresa que está fechada, que não fatura, não tem como pagar salário, gente. Não tem como. E mais, aí as pessoas não vão ficar em casa. Essa é a questão. Você matou. O X do problema é esse. Eles não querem que as pessoas fiquem em casa. Então, eles dificultam o pagamento da renda básica e sabotam esse projeto que nós estamos apresentando, que vocês formularam e nós estamos defendendo politicamente, que salva as empresas e salva os empregos. Que essa, na verdade, é a necessidade que está posta nesse momento, né? Exatamente. Então, nós, com esses dois grandes blocos, nós pegamos toda a população informal, toda a população de baixa renda, com o renda básica emergencial, e pegamos todos os trabalhadores que estão na ativa, portanto, nós estamos falando de gente com carteira assinada, garantindo a grande maioria do salário, 80% dos trabalhadores recebe integralmente o salário pago pelo governo, mas todo mundo vai receber ou até 3 salários mínimos, ou uma parte do salário pago pela empresa. Sim. Se for uma grande empresa, tem que pagar pelo menos mais a metade do salário. Então, eu acho que com isso a gente está cobrindo não só, principalmente micro e pequena empresa, mas todas as empresas estão garantidas, com uma linha de crédito, olhando para que essas empresas possam ter um longo prazo para se planejar e se reorganizar. E daqui a um tempo, que a gente espera que seja rápido, né? Se a gente conseguir manter a população em casa, como a maior parte dos países está fazendo, fique em casa esse período de forma assim, muito radical, certo? Só sai de casa setores voltados à alimentação e saúde. Se a população ficar em casa, nós evitamos que a gente tenha esse pico e essa tragédia com uma mortalidade enorme, que é o que está prestes a acontecer no Brasil, infelizmente. Né? Porque nós já estamos com 50% das pessoas voltando à atividade graças a essa ação criminosa. Né? Então, a gente teria condições de atravessar esse período e começar a se organizar para voltar gradualmente de forma planejada, de forma organizada. Então, agora, Tereza, da maneira como está, nós temos o risco de ter um pico muito acima daquilo que precisávamos, de pessoas infectadas, doentes e mortas, como ainda temos um outro risco que coloca em xeque essa saúde da economia que esses perversos dizem querer defender, porque quanto mais demorar a pandemia a ser superada, mais difícil será voltarmos à normalidade econômica. Com certeza. Então, uma coisa alimenta a outra. Isso não é apenas uma crueldade, é uma crueldade e uma burrice. Porque, de fato, nós estamos devastando a nossa possibilidade de recuperação próxima. Não é? E é interessante pensar também do ponto de vista econômico, e isso o empresário sabe disso. Eu realmente não consigo entender. Se a gente conseguisse garantir esta base de renda operando, que é uma renda básica emergencial, e o salário para os trabalhadores, isso manteria um mínimo da economia funcionando. Qual economia? Exatamente esses setores de alimentação, setores de saúde funcionando, né? Os empregos na área industrial, quer dizer, o governo ele tinha que estar atuando com a renda básica, gerando emprego e fazendo duas outras coisas fundamentais que ele não está fazendo, que é fazendo a conversão industrial. Tem empresas que podiam estar, neste momento, deixando de produzir o que elas tradicionalmente produzem e produzindo máscara, produzindo respirador, produzindo equipamento de saúde, produzindo equipamento de segurança de saúde, né? E garantindo a área de abastecimento. Né? A gente já tinha que estar se planejando, porque agora a gente não está tendo problema de abastecimento ainda, mas em alguns lugares começa a ter, mas logo, logo nós vamos ter. Por quê? Porque não adianta dizer que o grande supermercado não vai ter problema. A venda lá no bairro, a venda na favela, a venda nas comunidades, né? O mercadinho, ele se abastece dos grandes. Agora, quem vai garantir que isso funcione bem? Né? Tinha que ser o governo garantindo toda essa lógica de abastecimento. Eles não estão fazendo isso. E os dois grandes programas que nós criamos no Brasil, deputado, me permite só lembrar disso. Por favor. Né? Tem muita gente que acha que
que foi o Bolsa Família que tirou o Brasil do mapa da fome. Não foi. Bolsa Família foi um dos pedaços, né? Foi a geração de emprego, né? 20 milhões de empregos, foi o salário mínimo. Exatamente, a política de salário mínimo, claro. Né? Foi o fortalecimento da agricultura familiar e foi a merenda escolar de qualidade. O Programa Nacional de Alimentação Escolar existe lá desde a época do Getúlio Vargas, isso. Mas ele melhorou muito desde o começo do governo do presidente Lula, porque a gente começou a discutir. Tem que ter comida na escola, não pode ser só lanche, não pode ser biscoito com um copo de suco, ou de aqueles leite cor-de-rosa que batia. Você é professora, né? Você lembra aquele leite cor-de-rosa? Eu tinha um leite cor-de-rosa que distribuiu na escola pública que eu estudei na época, que era a coisa mais horrível que existia, doce, horrível. Não, tem que ter comida, tinha arroz, feijão, carne, fruta, verdura, né? A suspensão das aulas tirou essa oportunidade dessas crianças, são 40 milhões de crianças não alimentadas no Brasil. Então, nós temos duas grandes frentes que davam essa sustentação de segurança alimentar, que era o Programa Nacional de Alimentação Escolar e os programas de transferência de renda. Agora, a transferência de renda tem que dar sustentação a isso. Né? O governo tinha que estar com outras frentes, coisa que ele também não está. E não é só incompetência. Ele não está preocupado com competência, ele não está preocupado em garantir que a caixa funcione. Nós temos estrutura. Essa é a sorte nossa. Ainda é o legado do CAD único, de ainda termos um banco como a Caixa Econômica, temos o SUS, que nesse momento estão nos amparando nessa imensa aflição. O Sistema Único de Saúde, que tantas vezes é bombardeado, tinha um monte de problema, tinha que melhorar muito, tinha que avançar muito, mas vem avançando, né? Nós estamos construindo o Sistema Único de Saúde desde a Constituição Federal. Então, é um processo, mas é o maior sistema em termos de pessoas do mundo, né? Aqui na Inglaterra tem acontecido uma coisa espetacular, porque a Inglaterra tem um Sistema Único de Saúde também. Exatamente. O NHS, né? O NHS é um patrimônio, todo mundo reconhece aqui, porque todo mundo usa. Ninguém tem sistema privado aqui, a classe média usa, e é o que funciona. E tem fila, tá? Você não entra lá e chega e não tem fila, não, só porque é país do primeiro mundo. Você entra, se for uma coisa de emergência, você é atendido emergencialmente, se não for, você vai para a fila e fica esperando. Eu fiz uma cirurgiazinha, tive que tirar um carocinho aqui, que era uma coisa benigna, mas entrei na fila, tive que esperar, tive fila e fui atendida perfeito, mas fila. Né? Tudo bem, se tem fila, mas tem atendimento, gente. Tem atendimento de primeiro, exatamente. E funciona por quê? Porque todo mundo usa e todo mundo valoriza. E vinham tentando desmontar o NHS aqui também, como estavam tentando fazer no Brasil, privatizar. Agora, o NHS não só é aplaudido todos os dias, como o primeiro-ministro que foi atendido, ficou doente, teve coronavírus, foi atendido no NHS, veio a público dizer que quem salvou a vida dele foi o NHS, e agora esse assunto de privatizar o NHS, eu acho que desapareceu pelos próximos 30 anos. Né? Então, eu espero que a população também se dê conta da importância de ter um sistema que funciona. As pessoas não sabem, por exemplo, a Fiocruz é parte do Sistema Único de Saúde. Claro. Né? Então, por que você tem vacina no Brasil, universal? Por que você tem um sistema de transplante que é referência no mundo? Como que você tem... Quem está fazendo teste no Brasil? Né? Quem está produzindo os testes? Se tivesse investido mais, estava produzindo muito mais. Teríamos muito mais facilidades. Eu acho que isso que você está dizendo é fundamental, que se nesse momento de aflição nós não, pelo menos, aprendermos o que é importante, que não é possível numa sociedade, mesmo uma sociedade muito mais equilibrada, como é a sociedade inglesa, você precisa de Estado. Agora, imagine, numa sociedade como a brasileira, tendo os índices mais vergonhosos de desigualdade social no mundo, se nós podemos prescindir das políticas públicas. Então, pelo menos essa lição nós tínhamos que tirar. Eu acho que essa vai ser, infelizmente, a grande... Vamos passar por essa tragédia infeliz, mas eu acho que vamos ter essa curva de aprendizagem, da importância do Estado. Então, você fica, o Estado grande ou o Estado pequeno? Gente, é um Estado necessário.
Claro, depende do tamanho do país, do tamanho da desigualdade, né? E aqui, que é um Estado liberal, o Estado que é o berço do liberalismo, né? claro. Quem está dando sustentação é o Estado, seja gerando, né, pagando salários, seja garantindo o funcionamento do NHS. E eu recebo aqui todo dia no meu telefone: fique em casa, você tem que ficar em casa, né? E a população em casa atendendo. Então, e muito... nós aqui estamos, você não pode imaginar, mas ontem, por exemplo, tivemos o desfile da irresponsabilidade, pequenos grupos de pessoas em carrões importados, carrão bonito mesmo, mandando os outros ir para a rua. Eles dentro do carro. E os pobres para ir para a rua, para trabalhar para eles, que, aliás, é uma coisa outra curiosa para se descobrir, porque parece que o trabalho não tinha importância nenhuma. Mas agora que os trabalhadores precisam de ficar em casa, olha que coisa interessante, o capital quer que os trabalhadores gerem riqueza, porque sem gente não tem economia. Essa é uma descoberta tão básica, mas que precisa de ser martelada para que as pessoas compreendam que é de uma coisa só que se trata, é o direito à vida. E o direito à vida, é claro, implica direito à renda, direito à alimentação, direito ao trabalho, todos os direitos pelos quais nós fizemos tanto nos nossos governos, fizemos tanto com a participação de uma pessoa bacana, feita a ministra Tereza Campelo, que hoje está dando essa aula aí para nós. Coisa boa. Querida deputada, obrigado aí. Vocês têm feito um trabalho excepcional e na resistência, e mesmo durante esse período de corona, eu estou vendo aí tua batalha, tua luta diária. Uma felicidade nesse momento estar podendo contar com uma bancada tão qualificada e com o teu trabalho. Obrigado demais, viu, Margarida? Conte comigo. Eu estou contando mesmo. Se eu precisar mais, eu vou recorrer, bater nessa porta inglesa aí, brasileira da Inglaterra. E você é mineira, né, Tereza? Não, na verdade, eu sou do interior de São Paulo. Mas eu estudei em Uberlândia. Então eu morei em Uberlândia, militei em Uberlândia, fui fundadora do PT em Uberlândia. É mesmo? Então, tem uma parte da minha vida aí. Opa, então tá vendo? Nós mineiros também ficamos orgulhosos com isso. E eu quero dizer a todas vocês e a todos vocês que nos acompanharam, nós recebemos muitas mensagens de satisfação por estarem ouvindo uma mulher tão qualificada, falando sobre coisas tão importantes, mensagens em que as pessoas ressaltam que esse momento é de luta, luta em favor da vida. Nós não podemos abrir mão, acho que é muito importante, por exemplo, anunciar ainda, nesse momento, que, como em outros lugares, você falou em linha de crédito, o Banco Central devia estar praticando juros zero, né, Tereza? Exatamente. Não, e é possível, é inacreditável que o governo continue contando centavos no meio dessa tragédia. Né? Conta centavo para pobre, né? Porque quando é para rico, é rápido que sai e não conta centavo nenhum, né? Conta aos milhões. Os bilhões, né? Para liquidez foi direto, sem problema, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Agora, esses 600, nossa senhora! Alguém falou aí, ressaltando, reforçando o que você disse. De fato, não se acredita na palavra de pobre. Podíamos estar trabalhando também com autodeclarações e depois verificar se a pessoa, por acaso, está cometendo algum tipo de fraude, que ela tenha o seu benefício suspenso. Agora, tem que pagar, as pessoas estão passando fome, gente. Essa que é a realidade. Então, nunca se confia nos pobres, sempre se desconfia, sempre se aposta que o pobre tem problema de caráter, porque desconfiar da pessoa por conta da situação social é atribuir a quem tem dinheiro uma nobreza de caráter e que para quem não tem uma pobreza de caráter, que é uma coisa que é um problema genético, na opinião deles, né? Então, nós não aceitamos isso, não é assim que o Estado pode atuar, tem outras formas de atuar,
e eles não fazem porque não querem. Não é só incompetência, tem incompetência também, mas não acreditam no Estado e não querem fazer. E eu acho, deputada, que a gente tem que começar agora a bater nessa tecla, porque agora tem um monte de gente que virou a favor de que o Estado gaste. Menos o governo federal. Mas tem um monte de economista, gente que achava um horror, que falava em déficit público, a pessoa, nossa, chegava a passar mal. Agora todo mundo acha que é importantíssimo gastar. Que bom. Só que não pode ser daqui a 3 meses, quando essa pandemia terminar, as pessoas dizerem, não, agora é austeridade de novo. Não. Nós temos que compreender definitivamente a importância do SUS, a importância do Sistema Único de Assistência Social, que tem o cadastro único, mas não é só o cadastro único, né? A importância do sistema de educação. Dizer, o Brasil tem sistemas que funcionam, né? E que vêm sendo construídos, né? Há tempo, que é o que tem nos dado sustentação e é o que nos ajuda a reduzir esse nível de desigualdade. Então, nós temos que bater nessa tecla para que, logo que terminar essa tragédia, não venha aquele blá 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 da austeridade de novo. Não. É um não estado... austeridade, não, precisamos de responsabilidade. Responsabilidade política, responsabilidade social. É uma questão de ética, não é verdade? Nesse momento, compreender o grau de necessidade aguda que tem que ser enfrentada, e para isso nós precisamos, de fato, dessa generosidade social, dos valores da solidariedade, dos valores da participação política do Estado nas nossas vidas. Tereza, gratíssima, não sei como. Muito obrigada, você receba aí um abraço carinhoso, um abraço remoto, mas com muita amizade. Obrigado, Margarida. Tudo de bom para vocês. Contem sempre comigo.